Gente, então vamos lá, a gravação vai começar, a gente já está gravando. Bem-vindos a todos novamente. Eu sou a Natália Novaes, eu sou aqui da TechSoup Brasil e hoje a gente vai apresentar esse webinar de gestão financeira e projetos e prestação de contas com o GSIS. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma apresentação sobre a TechSoup Brasil. Bom, a TechSoup Brasil, ela é um projeto que oferece softwares e ferramentas tecnológicas para organizações sem fins lucrativos. E alguns dos nossos produtos e serviços, eles têm até 90% de desconto sobre o preço do mercado. Quem que a gente atende? Quem são essas organizações? São entidades do terceiro setor, como igrejas, organizações sociais, organizações da sociedade civil, entidades beneficentes, fundações, organizações não governamentais, empresas juniores. Bom, a TechSoup Brasil, ela começou a atuar no nosso território em 2009, então a gente já está aqui há 13 anos. A gente tem organizações e a gente cobre todo o território brasileiro, então a gente está em todos os estados. A gente fica em Brasília, mas a gente faz esse atendimento tanto online, por telefone. São mais de 20 mil organizações registradas até hoje, mais de 155 mil licenças doadas, e o valor de mercado dessas licenças, para vocês terem noção, é mais ou menos 175 milhões de reais. Bom, quais são as vantagens do nosso programa? Você aumenta a produtividade e eficiência da sua organização, a melhoria de serviços e produtos oferecidos. A gente tem parceiros que oferecem gerenciamento de processos, segurança de dados. Tem também a questão da legalização. Então, se o seu software é pirata, a gente tem grandes parceiros aqui. Você pode ter a chance de legalizar, deixar tudo direitinho, para a gente não ter nenhum susto, nenhum imprevisto. E aí, a dúvida é, como é que eu faço para fazer parte disso? Então, você precisa de acessar o site da TechSoup Brasil. A gente até, inclusive, quem já conhece, já deve ter percebido que a gente está de cara nova. Desde 19 de junho, 21 de abril, a gente está com o nosso site novo. Mas você que já fez o seu registro, não precisa se preocupar, está tudo lá, não mudou nada. Então, você acessa o site, você faz o registro do seu usuário. Então, primeiro você se registra. Depois de você fazer o registro, você vai receber um e-mail da gente. E aí você, após receber, validar o seu e-mail, você cadastra a sua organização. Após cadastrar a sua organização, é preciso você enviar alguns documentos que a gente precisa para fazer a análise de elegibilidade. E a gente tem mais ou menos, a gente tem 3 dias, 72 horas, para fazer essa validação e essa análise. Caso você seja validado, a sua organização pode solicitar pedidos e já está liberada para solicitar e tem muitos benefícios. Então, vamos lá. Quais são os principais critérios para você saber? Não, eu quero entrar, eu quero fazer parte dessa plataforma, mas eu não sei se a minha organização pode. Então, vamos lá. A organização social, ela tem que estar registrada junto às autoridades, então ela tem que ter um CNPJ para isso. Ela tem que ser sem fins lucrativos, possuir como principal missão o benefício da sociedade e comunidade local, fornecer um ambiente inclusivo e que seja acolhedor e de livre discriminação, isso é bem importante. Não fazer ou manifestar atividade de cunho político ou partidário e ter os documentos, como eu já tinha falado ali em cima, devidamente registrados, Estatuto Social e o CNPJ. Esses são alguns dos nossos parceiros. Então, a gente tem aqui a ONG CIS, que está ali e vai hoje apresentar o Jorge, Microsoft, Norton, a gente tem Amazon, a gente tem o Google, o DocSci, enfim, uma infinidade de parceiros que podem te ajudar e ajudar a sua ONG e com um preço, um valor muito abaixo do mercado. Bom, e agora vamos à apresentação, vou passar a palavra para o Jorge Rodrigues, ele é o sócio fundador da ONG CIS,
Ele atua 25 anos no setor de prestação de serviços, ele está já há 10 anos como consultoria e como consultor administrativo de tecnologia para entidades sem fins lucrativos, então é uma pessoa que conhece e sabe o que está falando, que conhece o mercado, conhece esse nicho. MBA em Engenharia e Software pela FIAP, pós-graduado em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças pela FGV, e está aqui hoje para falar um pouco do que é a ONG CIS, do que se trata, como que é essa gestão de projetos. Bem-vindo, Jorge, é um prazer. A gente está muito agradecido por você estar aqui. E aí eu passo a palavra para você. Obrigado, Natália. Já de antemão já agradeço a TechSoup pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês e agradeço todos os presentes também por estarem aqui e me darem a palavra aí por alguns minutos. Eu preparei alguns slides aqui para falar um pouquinho sobre os desafios, né, da gestão financeira de entidades sem fins lucrativos e também dos desafios da prestação de contas, né, de projetos, seja projetos incentivados, de recursos públicos ou projetos também privados que exigem prestação de contas. E depois eu vou mostrar um pouquinho da nossa ferramenta do ONG-CIS, né, para vocês conhecerem também, quem não conhece. Eu estou vendo que tem alguns clientes que estão aqui também, que já conhecem a plataforma, mas, enfim, daí eu vou demonstrar também um pouquinho da ferramenta, tá? Então eu vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela. Tá tudo certo aí, Natália? Tá passando aí? Sim, está Legal. passando tudo Então vamos certo. lá. Então vamos lá, pessoal. Então, com base nessa experiência que eu tenho com as entidades sem fins lucrativos, né, já tive nesse tempo aí que estou no terceiro setor, já tive relação aí com mais de 600 organizações, no mínimo, né, nesse período que eu estou trabalhando com entidades sem fins lucrativos, com as OSCs, e hoje na UNGCIS a gente tem aproximadamente 150 organizações que utilizam o nosso sistema, das mais diferentes áreas e objetivos sociais, na parte de cultura, educação, saúde, assistência social, meio ambiente, enfim. Então, a gente está atuando com a ONG-CIS nesse segmento há 5 anos, no terceiro setor. E com base nesse conhecimento, eu listei aqui, né, com o que eu ouço dos clientes, né, com o que eu já ouvi, com a experiência que a gente tem atendendo as organizações, quais são os principais desafios, né, que as entidades encontram tanto na gestão financeira como na prestação de contas depois dos seus projetos. Então, vamos lá. Aqui na gestão administrativa financeira, eu coloquei os 7 principais desafios aqui. Então, o primeiro deles é a atualização sistemática dos controles de gestão da organização, né? Então, seja planilha, seja sistema, é uma dificuldade, hoje é um desafio essa atualização sistemática, ou seja, ter isso como um reloginho, né, funcionando como um reloginho. Recursos limitados, então, né, as entidades têm, né, o recurso limitado e precisam, né, de um planejamento de caixa e execução, né, de despesas bem feito. A gestão e execução de vencimentos de contratos com fornecedores ou com apoiadores, e a gestão de vencimento dos impostos também. Eu já vi muitas entidades que, ou por falta de conhecimento, ou por deixarem vencer impostos, tiveram que fechar as portas, né? Projetos muito bacanas que, por uma gestão não tão cuidadosa dos impostos, acabou encerrando as atividades. Falta de automação na captação de recursos, então as entidades que dependem exclusivamente, né, de doações,
é importante ter uma automação, né, na captação dos recursos. Rotatividade pessoal na equipe de gestão administrativa, então isso acontece muito. Sempre dou o exemplo de uma entidade que eu atendi uma vez que era uma pessoa que fazia a gestão do financeiro, essa pessoa, com a pandemia, enfim, teve um surto, né, e foi embora. Saiu do país e deixou a organização na mão. E todo o financeiro da organização estava no pendrive dessa pessoa que saiu. Todo o histórico, acho que 10 ou 15 anos de histórico de dados da organização foram embora, né? Então, a rotatividade, né, nesse sentido, é o pior caso, né? Mas pode acontecer de sair uma pessoa, entrou outra, né? Se eu tenho planilhas e controles muito específicos, é muito difícil com a rotatividade na administração, eu manter o que eu estava fazendo já. Planilha acaba sendo um negócio muito pessoal, né? Integração, comunicação e colaboração com a contabilidade, então também isso é fundamental. Às vezes com planilhas e com organização documental física, é muito complicado fazer essa comunicação com a contabilidade. Os escritórios contábeis estão cada vez mais tecnológicos hoje em dia, né? Então é importante ter uma integração, uma boa colaboração com o escritório, principalmente comunicação, né? E conciliação de caixa e gestão do banco também é uma outra dificuldade, né, das entidades de fazer a conciliação mensal do caixa e gerir, né, os pagamentos nos bancos de uma forma mais automatizada. Então, são esses desafios aqui que eu coloquei na gestão administrativa financeira. E na prestação de contas, diferentes formatos e requisitos na prestação de contas de recursos captados. Então, cada origem de recurso, seja Lei Rouanet, FUNCAD, CONDECA, emenda parlamentar, um recurso do BID, um recurso da Fundação Ford, por exemplo, tem lá cada um deles suas particularidades, os relatórios que eu preciso enviar para a prestação de contas. Então, isso é uma dificuldade, né, essas diferenças de formatos e os requisitos. A confusão do que é recurso da organização e o que é recurso do projeto. Então, isso é muito comum também, a entidade acabar se confundindo, né, na gestão do que entra e do que sai, para depois prestar contas e saber, olha, isso era recurso administrativo, isso é recurso do projeto A, recurso do projeto B. Rateio das despesas, principalmente as despesas fixas entre os projetos. Então, se você trabalha com uma planilha, eu já vi clientes trabalhando dessa forma, é muito complicado de você ficar rateando despesas entre vários projetos, daí um mês é de um jeito o rateio, no outro mês é um outro percentual, é uma outra lógica. Então, isso é muito complicado de gerenciar, né, e a chance de erro muito alta também. Planejamento e gestão orçamentária, gestão de caixa também por projeto. Então, as entidades elas precisam, dependendo do projeto, da grande maioria, né, fazer uma gestão orçamentária de execução das receitas e das despesas e também gerir o caixa, né, a execução do caixa. Às vezes, nenhuma conta bancária, só separar o que é de um projeto e o que é de outro projeto. Isso é uma dificuldade também. Organização documental, fiscal e as evidências de execução. Então, hoje, tem entidades que guardam isso num pendrive, tem entidades que guardam isso em nuvem, mas o problema da execução documental, né, da organização documental, que são as notas fiscais, a documentação do fornecedor, cartão CNPJ, certidões negativas dos fornecedores que eu estou contratando, ou mesmo evidências de execução do projeto, né? Imagens, vídeos, né? A grande dificuldade é você organizar isso de uma forma que esteja atrelado ao projeto, esteja atrelado à transação financeira, né? Você vê a transação e saber que daquela transação é aquela evidência, aquele documento que você tem fiscal ou um recibo, enfim. Então, essa organização documental, as entidades têm muito problema com isso também, principalmente na hora de prestar contas, né, que tem que estar muito organizado a documentação física, às vezes, que você precisa imprimir para entregar para a prestação de contas.
Falta de controle global em informações desencontradas. Então, o que eu chamo aqui de falta de controle global? Quando eu tenho uma área de prestação de contas que depende das informações do financeiro, quando eu tenho uma área de captação de recursos que está trazendo e captando, prospectando novos recursos para entrar na organização, quando eu tenho uma área de projetos que está executando o projeto e conforme vai fazendo a execução, o próprio gestor ali do projeto, o analista de projeto, é a pessoa que contrata o serviço ou contrata, faz uma compra de mercadoria, né? Então, a falta de conexão entre essas áreas também é uma coisa que dificulta depois a prestação de contas, né? E a distinção entre regime caixa e regime competência, né, que parece uma coisa básica, né, mas os próprios convênios, as próprias leis de incentivo às vezes se confundem, né, ao pedir informações que parte é caixa, parte é competência, e fica às vezes a entidade, né, tentando montar um quebra-cabeça de relatórios para conseguir cumprir as exigências do que é regime caixa e regime competência. Então, coloquei esses como os principais desafios da prestação de contas, tá? E como que a gente consegue superar, né, esses desafios? Então, aqui, no caso da gestão administrativa financeira, eu coloquei algumas soluções aqui, né, aqui, por exemplo, para cada um dos itens, né? Então, a atualização sistemática dos controles de gestão da organização, eu preciso ter um sistema de gestão que ofereça ferramentas inteligentes para que eu possa atualizá-lo de uma forma operacionalmente rápida e não tão dolorosa, né? Porque ter um sistema é uma responsabilidade. O sistema ele não se atualiza sozinho, né? Ainda. E precisa de gente olhando, trabalhando e dizendo para o sistema o que está acontecendo dentro da organização, né? Então, um sistema inteligente, que tenha ferramentas inteligentes, facilita esse trabalho, tá? Eu já vou dizer por quê. Recursos limitados, necessidade de um bom planejamento de caixa. Qual é uma solução para isso? Gerir o financeiro de forma antecipada e planejada, e não apenas registrar o que aconteceu, né? Então, eu tenho muitos clientes que falam, o sistema ele importa o que aconteceu no banco para não ter que fazer nada, né, dentro do sistema. Você consegue importar, mas não é o correto, porque o banco é a consequência, é o pagamento, né? Então, eu tenho que para utilizar o sistema financeiro de uma forma correta, eu preciso ter lá o que vai acontecer, né? Não o que já aconteceu. Então, se eu planejo de forma antecipada, eu posso ter fluxo de caixa projetado, eu posso planejar o meu caixa, planejar a captação de recursos. Então, existe uma diferença entre registrar no sistema financeiro e planejar no sistema financeiro. A gestão de execução e vencimento de contratos de fornecedores e impostos. Então, uma solução seria realmente usar um sistema que ajude no lembrete das datas, né, e mostre o que você já gastou, né? Seria uma solução. Falta de automação na captação de recursos, utilizar a ferramenta para gestão de venda e captação de doação. Então, se eu faço venda, eu tenho que ter uma plataforma especializada em venda que ofereça todos os canais de venda para mim, na internet, na porta a porta, por telefone, e eu consiga integrar isso no meu sistema de gestão, né? É a mesma coisa a captação de doações. Se eu sou uma entidade que trabalha com um volume muito grande de doação, né, é importante que eu tenha uma ferramenta de captação de doações, que eu tenha uma ferramenta de gestão de doações. Isso a gente tem algumas hoje no mercado, né? E inclusive que integram com o sistema de gestão que é o ONG-SIS, né? A gente faz captação de recursos também dentro do sistema, a gente faz emissão de boletos, né, que ajuda, é uma das frentes, né, de captação de recursos. Mas existem ferramentas especializadas também nisso que a gente consegue também integrar no sistema de gestão. A rotatividade pessoal na equipe administrativa, eliminar as planilhas e manter a informação em sistema. O sistema ele sempre garante que você vai seguir o processo, então, independente da pessoa que estiver dentro da organização, ela vai seguir o processo do sistema. E ele garante que você não tenha os donos de planilha, né, que só aquela pessoa sabe mexer na planilha, quando ela sai, ou se ela não leva a informação embora, né, outra pessoa para se adaptar e conseguir tocar o que já era feito antes, geralmente o que acontece, ela cria uma nova planilha
e a partir dali passa a utilizar um novo critério, né? Integração e comunicação e colaboração com a contabilidade. Então, integrar o sistema financeiro com a contabilidade ajuda muito, agiliza muito o processo. Dou exemplo aqui de organizações sociais que utilizam o ONG-CIS e prestam contas para a Secretaria da Cultura, aqui de São Paulo. Essas organizações elas têm que estar no dia 8, dia 7, 8, com um conjunto de relatórios contábeis que é quase o mesmo que uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores tem que entregar lá para a empresa que faz a gestão da bolsa, agora que eu me esqueci o nome. Enfim, para entregar lá para no seu e mostrar lá no site de relação de investidores, né? Então, é quase o mesmo conjunto de relatórios. Elas só conseguem entregar isso na data correta, porque elas usam um sistema de gestão financeira, no caso, um UNGSIS, integrado com a contabilidade, e tem muito bem alinhado as datas com o escritório de contabilidade. Qual é a data que eu vou fechar minha conciliação financeira dentro do sistema? Essa data aqui. Qual é a data que você vai integrar? Essa data aqui. Se eu eventualmente precisar ajustar um centro de custo, qual é o procedimento? Nós vamos fazer isso daqui. Então, é importante ter isso alinhado com a contabilidade. E a conciliação de caixa e gestão do banco, conciliar o caixa automaticamente com os seus controles do banco. Então, é importante ter uma ferramenta para fazer essa conciliação, porque conciliação manual demora muito. Então, soluções aqui no caso da prestação de contas, diferentes formatos e requisitos na prestação de contas, de recursos captados. Então, eu preciso ter uma oferta de diferentes relatórios e possibilidades de filtros por projeto, por financiador, por programa, né? Então, eu tenho que ter essa oferta de relatório para conseguir trabalhar com vários tipos de recursos diferentes, com vários apoiadores diferentes. Confusão entre o que é recurso da organização e o que é recurso do projeto. Eu preciso utilizar contas múltiplas. Então, o que é o melhor processo, né? A melhor prática? Quando eu tenho um projeto novo, eu crio uma conta bancária para esse projeto e eu trabalho tudo que é desse projeto dentro dessa conta bancária. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre o banco também consegue criar essas contas. Depende muito do relacionamento que você tem com o banco. Então, se eu não consigo, eu vou trabalhar com uma conta só, eu posso ratear, né, por projeto ou trabalhar com contas virtuais. Isso é possível fazer dentro do UNGSIS também, ratear por projeto e contas virtuais. Rateio de despesas, principalmente as fixas entre projetos. Então, utilizar também um sistema de gestão que permita fazer esse rateio de uma forma consistente. O que é consistente? Eu manter o mesmo padrão, manter o mesmo critério de classificação. Então, quando eu tenho também rotatividade de pessoas, é muito comum uma pessoa classificava de uma forma, entrou a outra, começou a classificar de outra forma. Então, o UNGSIS permite que esse rateio seja consistente e padronizado. Planejamento e gestão orçamentária e gestão de caixa por projeto. Então, gerir o orçamento e o caixa do projeto em sistema que tenha os relatórios por projeto, né, que eu consiga filtrar, criar relatórios de orçamento por projeto, verificar o meu caixa por projeto, né? Parece ser uma coisa trivial isso, mas não são todos os sistemas que permitem eu olhar o meu caixa, por exemplo, separado por projeto, né? Porque isso é uma necessidade específica de uma entidade sem fins lucrativos. Organização documental, fiscal e evidências de execução. Então, atrelar de forma sistêmica cada documento ao seu determinado lançamento financeiro. Também o UNGSIS permite isso. Eu consigo anexar quantos documentos eu quiser para cada lançamento financeiro que eu tenho dentro do sistema. Falta de controle global, informações desencontradas. Então, dentro do UNGSIS, o que a gente tem? Processos de solicitação de pagamento, para passar pelos responsáveis pela aprovação, passar por um fluxo de aprovação. Nós temos requisições, o processo de requisição de compras que pode ser adotado dentro da organização, onde eu distribuo o trabalho do financeiro para equipes, por exemplo, que fazem a execução do projeto. Então, essas próprias equipes geram lá a solicitação de pagamento ou solicitação de contratação de um serviço ou de uma compra de uma mercadoria. E fluxos de autorização também, né? E a distinção entre regime caixa e competência, primeiro eu preciso entender qual é o conceito, né, de caixa e competência. E eu preciso ter ambas as informações em mãos, né, identificar o que o projeto pede. Porque às vezes o projeto fala, olha, eu preciso
da provisão de folha de 13º e férias, né? Isso eu não tenho no financeiro, eu tenho no meu sistema lá com a minha contabilidade, né? Então, informação contábil. Mas eu preciso ter lá na minha contabilidade o rateio das minhas provisões por projeto, para que eu saiba qual pedacinho de cada provisão vai para cada projeto, né? E então eu tenho que ter essas informações em mãos, né, para identificar. O projeto pediu isso, eu tenho isso aqui. O projeto pediu um extrato do projeto bancário, tem o extrato do projeto bancário. Pediu a alocação das despesas por conta gerencial, por regime caixa, eu tenho lá no meu sistema financeiro. Regime competência, eu filtro lá no sistema regime competência, tá? Então tem que ter essas informações. Então o ONGSys pode me ajudar, né, com essas soluções? Pode, sim, né, e já tem ajudado muitas organizações, tá? Então aqui, como eu mencionei, a gente tem 150 clientes hoje utilizando o nosso sistema. Aqui são alguns desses clientes, tá? Que vocês podem entrar aqui no nosso site depois, é o site ongsis.ongsis.com.br, ou pesquisar ONGSys no Google, e vocês vão ver aqui alguns dos clientes que já utilizam essa ferramenta. Então essas entidades já estão, né, se beneficiando do nosso sistema e melhorando os seus processos, tanto para gerenciamento financeiro como para a prestação de contas, né? E agora eu vou entrar no sistema para vocês darem uma olhadinha e vou navegar aqui em algumas telas para vocês verem como que ele funciona e no final a gente vai abrir para dúvidas, caso vocês tenham alguma pergunta, tá? Então eu vou começar aqui pela tela de contas a pagar do controle financeiro. Aqui, o controle financeiro é o principal módulo aqui e mais utilizado do nosso sistema. Então, dentro do contas a pagar, diferentemente de vários outros sistemas que a gente vê no mercado, que não são especializados em entidades, né, o ONGSys ele permite eu fazer o rateio das minhas despesas, né? Então, quando eu seleciono uma despesa aqui, eu consigo, coloco o valor dela aqui, digo aqui se o lançamento é projetado ou é um lançamento realizado, ou seja, eu consigo fazer um planejamento de caixa aqui, né? E principalmente fazer o rateio dessa despesa, né? Então, o que a gente tem aqui que facilita muito, né, a gestão das despesas aqui, a alocação das despesas dentro das contas e dos projetos. Eu posso classificar aqui, por exemplo, se eu tenho uma despesa de contabilidade, eu digito aqui contabilidade, já aparece aqui para mim, e do projeto aqui institucional. Se eu tenho a despesa alocada 100% para esse projeto, eu já coloco aqui 100% para o projeto. Se eu tenho para mais de uma despesa, então eu tenho essa despesa de contabilidade para o institucional, eu vou alocar Jorge, com 50%. licença, o pessoal está falando que não está conseguindo ver o sistema. Outro sistema, deixa eu compartilhar minha tela de novo, então. Será que o pessoal está vendo agora a tela do sistema? Não. Sim, né? Uhum. Vamos lá, então. Então, vocês não perderam muito quem não estava vendo a tela do sistema. Eu só entrei aqui no controle financeiro, tá? Cliquei aqui para incluir um novo contas a pagar. Eu coloquei aqui o valor da despesa e estou fazendo o processo de rateio aqui, né? Exemplificando que eu consigo ratear aqui a despesa e alocar para vários projetos, né? Então, posso ter aqui, tem clientes nossos que têm 30 rateios aqui diferentes, né? E uma das vantagens que nós temos é o rateio padrão. Então, se eu tenho já um rateio que eu quero carregar aqui, por exemplo, esse, contabilidade da campanha Natal Solidário. Então, eu clico aqui, ele já carrega e já aloca automaticamente as despesas dentro das contas que eu já pré-estabeleci nesse rateio padrão. Isso garante o quê? Garante padrão, garante consistência no que eu estou classificando e no que eu estou fazendo, independente de quem estiver utilizando o sistema. Também é o outro problema, que é a rotatividade das pessoas, né? Então, uma outra funcionalidade importante aqui para mostrar no sistema é a questão das retenções de impostos, né, que é muito importante também eu ter as retenções e fazer isso com critério e com cuidado.
Então, quando eu tenho a contratação de serviço dentro do sistema, o sistema automaticamente já carrega aqui para mim quais são os impostos retidos desse fornecedor que eu selecionei. Aqui é um teste, um exemplo, né? Não vou cadastrar isso porque são alíquotas muito baixas, mas eu vou habilitar aqui, que também é uma possibilidade, de editar manualmente esses impostos, e vou colocar aqui uma alíquota de 1,5% do IR aqui, e vou colocar uma alíquota de 4,5%, 4,65% do PCC, tá? E vou salvar esse lançamento. Então, é um lançamento de, vou colocar um valor maior aqui, colocar um valor de R$120 mil. Então, a hora que eu salvar aqui essa despesa, eu atualizei o valor do rateio, 50%. Então, quando eu salvar essa despesa, o sistema já vai gerar para mim aqui o lançamento de todo o fluxo dos pagamentos. Então, ele gera para mim o valor líquido aqui, então era R$120 mil, ele gerou aqui 112.620, e já gera o IR, o PIS, COFINS, CSLL, já na data de vencimento correspondente de cada um deles. Tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho minha tela aqui. Já gera a data de vencimento de cada um deles. E se eu clico aqui nesse código de barra aqui do lado, ele já mostra para mim o DARF aqui do IR e já mostra o DARF do PIS, COFINS e CSLL também, para que eu possa imprimir e já fazer o pagamento. O sistema também tem integração com o banco, tá? Então, se eu tenho uma transação aqui que eu quero enviar para pagamento para o banco, uma ou mais, né? Eu seleciono essa transação e clico aqui para enviar para a fila de remessa. Quando eu gero essa fila de remessa, aqui no controle financeiro, eu vou aqui na tela de remessas bancárias, e eu consigo ver as remessas que foram geradas aqui dentro do sistema. Então, quando eu gero uma remessa de pagamentos, vão todos os pagamentos contidos aqui dentro da mesma remessa, consigo fazer o download desse arquivo de remessa, e esse arquivo, que é um TXT aqui no formato KNAB 240, eu consigo importar ele dentro da transmissão de arquivos do banco. Então, quando eu importo esse arquivo, o sistema já do banco, importo no banco, né? O sistema do banco já carrega as transações, eu vou lá, faço a autorização dos pagamentos, e quando para cada lote que eu envio, né, de autorização, o sistema do banco ele me dá um arquivo de retorno, que eu carrego esse arquivo de retorno aqui dentro do UNGSys, importo ele, e o UNGSys automaticamente, no contas a pagar, vai baixar esses pagamentos, e no extrato bancário do UNGSys ele já vai marcar como conciliado esse lançamento. Então, aqui no status da remessa bancária, quando ele é aprovado no banco, ele fica aqui como, aqui está como não enviada a remessa, e quando ele está autorizado, ele fica como autorizado no banco, e abaixo informada sim. Né? Então, esses pagamentos eles vão através de troca de arquivo para o banco. Um outro processo que a gente tem também de envio de fila de remessa é o processo VAN. O processo VAN, ele vai, quando eu envio a transação aqui para o banco, ele cai direto na tela de autorização do banco, os pagamentos. Ele não passa por troca de arquivo, não tem que baixar arquivo, baixar no banco, e o arquivo de retorno também. O UNGSys vai lá no banco, pega as informações de retorno e traz de volta para o sistema. Então, para esse processo, ele tem uma burocracia um pouco maior para ativar esse processo, que eu preciso ter uma cartinha que preenche, que eu tenho que enviar para o banco, para eles autorizarem, mas assim que autorizado, eu consigo enviar transações direto do sistema para o banco sem intervenção manual. Todas as telas do sistema eu consigo fazer exportação para Excel, inclusive as telas de relatório, que também eu consigo exportar em PDF, e eu consigo fazer o upload de arquivos também. Então a gente tem um layout, todas as telas de transação têm um layout específico, onde eu consigo importar, se eu quiser importar 500, 1000 transações, com base nesse nosso modelo, eu consigo importar. Então é isso, tá, do contas a pagar. Vou entrar aqui no contas a receber rapidamente também para mostrar algumas funcionalidades. Então no contas a receber, uma coisa que eu não mostrei no contas a pagar é que eu consigo fazer anexar documentos, né? Então, para cada lançamento que eu tenho aqui dentro do sistema, se eu clicar em ver documento e arrastar aqui uma imagem aqui ou um PDF, né, para o meu sistema, ele já consigo enviar e anexar essas transações, tá? Então, todas as telas de transação eu tenho a possibilidade de anexar documentos.
No contas a receber, eu tenho basicamente as mesmas funções do contas a pagar, com a exceção que eu tenho aqui como tipo de receita, né, venda de produto, prestação de serviço, doação, convênio, lei de incentivo, contrato de gestão, patrocínio, bilheteria, locação ou outros tipos de receitas. Quando eu tenho receita de prestação de serviço, como eu disse anteriormente, eu consigo faturar essa receita. Então, eu faturo aqui para pagamento essa receita, e quando eu entro aqui na tela de faturamento, eu consigo, para cada receita que eu tiver aqui cadastrado, consigo emitir o boleto, consigo emitir a nota fiscal, a gente emite a nota fiscal de 2.500 municípios diferentes, e consigo emitir uma nota de débito também. Algumas entidades têm nota de débito, também consigo emitir a nota de débito aqui dentro do sistema. No contas a receber, também, quando eu tenho doação, é possível emitir o recibo de doação. Então, se eu tenho recibo de doação aqui, eu consigo gerar ele com o logo da organização, tudo. Ele tem todas as informações fiscais necessárias aqui para esse recibo ser válido, né, perante a Receita Federal, a base legal, tudo, né, e a gente consegue colocar o logo da organização, né, e inclusive a assinatura também. Uma vez que eu posso exportar esse PDF, eu também consigo enviá-lo por e-mail. Então, se eu clicar aqui para enviar o recibo de doação, já vai aparecer aqui o e-mail da organização, mas eu posso adicionar um destinatário e colocar o e-mail que eu vou enviar aqui de um outro destinatário, ele também vai receber esse recibo de doação por e-mail, tá? Bom, do contas a receber é isso, tá? Agora eu vou mostrar aqui uma funcionalidade que tanto para contas a pagar como contas a receber eu consigo fazer, que é a projeção, né, a multiplicação de lançamento. Então, posso criar um lançamento novo e dizer que ele é projetado, e quando eu tiver o documento fiscal, quando ele for acontecer, né, eu mudo ele de projetado para real, né? Então, se eu colocar projetado aqui, ele fica como projetado. Se colocar real, eu coloco o número do documento, o tipo de documento, e sinalizo qual é o número desse documento quando eu tiver ele em mãos já. Quando ele não está, ele é um lançamento projetado, ou seja, que vai acontecer em algum momento, tanto contas a receber como contas a pagar. E se ele acontece com frequência, né, principalmente contas a pagar, que eu tenho todos os meses, né, o mesmo pagamento de um escritório de contabilidade, por exemplo, eu posso multiplicar esse lançamento mensalmente, quero gerar 23 parcelas iguais a essa daqui. Então, o sistema vai gerar 23 parcelas idênticas iguais a essa, né, mensalmente, só que vai pegar, por exemplo, aqui na data de vencimento, 1 de julho, ele vai gerar 1 de agosto, 1 de setembro, né, até completar os 23 meses. E elas ficam como projetadas no sistema. Para que isso é bom? Para eu ter controle de fluxo de caixa, eu conseguir projetar o meu fluxo de caixa. Então, como eu comentei lá, não adianta, né, quando os clientes perguntam para mim, eu quero importar o extrato do banco e já cair tudo aqui no sistema para eu não ter que fazer nada, né? Mas o extrato do banco já é o que já aconteceu, né? Então, para que eu faça planejamento, eu preciso antes alimentar o sistema, né? Não depender do banco do pagamento para eu alimentar o sistema. Então, quando eu entro no fluxo de caixa, aqui, por exemplo, é um relatório que a gente tem no sistema, eu consigo ver a projeção do caixa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 31/12 de 2022 e tirar aqui o relatório com a projeção, todos esses itens que estão em azul aqui são itens projetados, tanto de receita como despesa. E daí o sistema vai pegar todos os meus saldos aqui de bancos e vai incluir uma coluna aqui, uma linha de projetado. Então, no final do ano, eu sei exatamente qual que vai ser a minha projeção aqui de caixa, sabendo que eu tenho cadastrado as minhas despesas e as minhas receitas já. Isso fica mais claro aqui num dashboard que a gente tem de receita de caixa, que ele mostra a linha, a curva do realizado e a curva do que está projetado. Então, quando eu tiro essa curva aqui, o que está realizado é a linha sólida e o que está projetado é a linha pontilhada. Então, isso fica muito claro para mim que o que está projetado são os lançamentos que eu ainda não paguei, não baixei ou não recebi dentro do sistema. Então, ele me dá, até o final do ano, lá, quanto que eu vou ter mais ou menos de caixa. E eu consigo ver isso por projeto, né? Se eu quiser ver o projeto institucional apenas, eu consigo ver. Então, tem um fluxo de caixa de cada um dos meus projetos. Dentro do controle financeiro, também uma outra forma de cadastrar contas a pagar é através da captura de nota fiscal.
Então, a captura de nota fiscal, daí é o que eu falei, sistemas inteligentes que permitam a atualização rápida e fácil do sistema, né? Então, essa é uma forma muito inteligente de atualizar o sistema, através de captura de nota. Então, através do certificado A1 da organização, certificado digital, a gente consegue fazer a captura de notas fiscais para dentro do sistema, de mais de 150 municípios. Então, quando eu venho aqui capturar nota fiscal e seleciono um período, então 1/7 a 31/7, e capturo, o sistema ele vai trazer todos os municípios que estão parametrizados aqui, ele vai trazer as notas que foram emitidas contra esse CNPJ aqui. E para eu transformar isso num lançamento de contas a pagar, basta eu clicar aqui em importar contas a pagar, o sistema já vai trazer para mim qual é o fornecedor. Se o fornecedor não está cadastrado, ele já cadastra com os dados da Receita Federal, faz um cadastro completo do fornecedor. O serviço, se não está cadastrado, ele já cadastra também. Já traz a data da emissão do documento, já traz o número do documento. E o que eu tenho que fazer, basicamente, é falar que data que eu vou pagar isso, né? E aplicar um rateio aqui. Então, se eu já tenho um rateio padrão, fica mais fácil ainda. Aplico o rateio aqui, salvo, e ele já está lá, já virou uma despesa, um compromisso que eu tenho no contas a pagar. Tem clientes que utilizam o UNBSys que capturam em torno de 500 a 1.000 notas por mês. Então, vocês imaginam o trabalho que você deixa de ter de cadastrar nota a nota, né, sendo que você consegue importar essas 500 mil notas de uma vez só dentro do sistema. Então, reduz muito o trabalho de atualizar o sistema, de fazer a manutenção do sistema. Tá? A mesma captura que a gente tem para a nota de serviço, desses 150 municípios, a gente tem de todo o território nacional as notas de mercadorias, que são as notas de produtos. Essas notas de produtos são as DANFs, que são emitidas quando você compra um material de escritório, material de limpeza, ou compra um computador no e-commerce, enfim. É emitida a DANF. E daí você consegue também capturar essas DANFs de mercadorias adquiridas aqui e transformar num lançamento financeiro. Tá? Dentro do contas a pagar, eu acabei não mostrando, a gente tem também um fluxo de aprovação de pagamentos. Esse fluxo, caso eu queira, antes de enviar para o banco, sei que eu tenho lá a autorização do banco, né, que eu preciso que alguém lá vá lá, né, e autorize a transação. Mas eu quero ter, antes de enviar para o banco, eu quero passar por um borderô, né, o antigo borderô, a pastinha, né, de pagamentos que você deixa na mesa do diretor para ele aprovar, os pagamentos do dia. Então, eu consigo selecionar os lançamentos que eu quero, enviar para autorização de pagamento para até 4 níveis de alçada. Né? Então, não tenho 4 níveis cadastrados, aqui tem um nível só. Então, eu mandaria aqui, por exemplo, para a Mara aqui aprovar os pagamentos do dia. Ela recebe um e-mail com a lista de todos os pagamentos para aprovar, entra no sistema e faz a autorização. Depois dessa autorização é que eu consigo fazer o envio para o banco, né, ou a baixa manual desses lançamentos, caso eu não tenha integração com o banco ou não queira fazer integração com o banco. Tá? Então, temos esse fluxo aqui também. Dentro do controle financeiro também, temos aqui as remessas bancárias, que eu comentei com vocês que é a parte de integração com o banco, tanto do contas a pagar como dos boletos, também eu faço a integração dos boletos, tanto o envio da remessa bancária para registrar os boletos no banco, como o retorno dos pagamentos dos boletos, também eu carrego aqui dentro de remessas bancárias. A conciliação bancária, que é uma ferramenta também, de novo aquele item lá, sistemas inteligentes que ajudem a fazer o meu financeiro ser uma tarefa menos dolorosa, né? Então essa funcionalidade ajuda muito, porque eu consigo importar o arquivo do extrato aqui do banco, e quando eu importo esse extrato do banco, eu já consigo clicar aqui nessa varinha aqui que ele concilia os lançamentos do banco, o extrato do banco, com o extrato do sistema de forma automática. E daí eu venho aqui no extrato do banco, e o que eu não tiver conciliado, daí deixa eu tirar um período aqui maior aqui no meu extrato do banco, o que eu não tiver conciliado, o sistema ele vai mostrar para mim o que não está conciliado, né, ou o que está conciliado. Aqui eu carreguei um FX que não é dessa conta, então ele não vai ter nenhum conciliado. E o que não está conciliado, eu consigo gerar um lançamento bancário a partir do item do extrato bancário. Então, se ele não está no sistema ainda, eu venho aqui gerar um lançamento, ele já importa o dado do extrato bancário e já consigo incluir dentro do sistema esse lançamento. Ele passa a constar já dentro do lançamento bancário. Isso é muito bom para a tarifa bancária,
para pacote de serviço bancário, né, de eu importar já a transação. O módulo de contratos, nós temos também aqui que ajuda a fazer principalmente 3 tipos de controle. Eu consigo, primeiro, carregar aqui o contrato e os arquivos do contrato. Então, posso ter aqui todas os dados do contrato aqui que eu carrego, o próprio contrato, cartão CNPJ, certidões negativas. Consigo controlar o saldo do meu contrato. Então, quando eu insiro lá no contas a pagar uma despesa desse contrato, ele já consome o saldo aqui, desse fornecedor Calunga aqui, por exemplo. Quando eu for incluir uma outra despesa da Calunga, ele vai falar que esse fornecedor já não tem mais saldo, vai me dar um alerta, né? Então, controlo o saldo de execução do contrato. E quando eu provisiono o contrato, se eu coloco aqui R$ 1.200 o contrato, são 12 parcelas de R$ 1.000. Se eu provisiono essas 12 parcelas de R$ 1.000 no meu financeiro, ele vai ficar aqui R$ 12.000. Conforme eu for baixando essas parcelas, ele vai diminuindo o valor provisionado, aumentando o valor gasto, até que ele seja igual ao valor aprovado e apareça aqui a mensagem sem saldo. Quando eu tenho saldo no contrato, ele fica verdinho, ele mostra um botãozinho com saldo aqui, né? E aqui, por exemplo, eu tenho o valor provisionado 22.025, aqui o valor gasto e o valor aprovado 24.000, tá? Então esse é um segundo controle que eu consigo fazer do contrato, o controle de saldo. E o terceiro controle é a própria data de vencimento do contrato. Então, os contratos que estão para vencer 60 ou 30 dias, aqui nos alertas do sistema, ele aparece para mim, contrato para vencer 30 dias, contratos vencidos já, para eu fazer o controle, fazer um aditivo desse contrato, né, com o fornecedor ou com o meu parceiro, né, que eu também posso criar contratos de contas a receber aqui. E também consigo cadastrar alertas aqui no sistema, onde eu consigo dizer para o sistema, mandar um e-mail para mim e falar, olha, em 100 dias antes de vencer o contrato, me manda um e-mail para esse e-mail que eu vou cadastrar aqui. Então, posso criar quantos alertas eu quiser de vencimento de contrato, tá? Temos o módulo de compras também. O módulo de compras ele serve para organizações que têm o processo financeiro descentralizado, né? Ou seja, tem uma área de compras, tem o pessoal da área de projetos que faz requisições, né? Cada um faz a sua requisição. Então, quando eu tenho esse processo dentro da organização, eu implemento, né? Que é aquela questão da visão global da organização que eu comentei com vocês, eu consigo distribuir o trabalho do financeiro para todo mundo que está executando o projeto. Então, a pessoa vem aqui, faz uma requisição de uma compra, uma contratação de serviço, isso vai para aprovação, vai para uma cotação depois, que pode ser tanto a mesma pessoa que fez a requisição, né, pode começar o processo através de uma cotação, né, caso eu não tenha uma área de compras dentro da organização, e ela vai colocar aqui os orçamentos, vai colocar se é por fornecedor ou por item, pode detalhar os custos por item, né, colocar o valor de cada cotação, quantos fornecedores, de 1 a 10 fornecedores, ela pode fazer aqui a cotação, enviar para aprovação, e quando isso daqui virar uma compra aprovada, essa compra aprovada, ela pode já, daí eu vou aqui no gerenciamento de pedido, ela pode já virar um contrato e já virar todo o fluxo de lançamento no financeiro. Então, se eu tenho aqui pedidos a finalizar, quando eu venho aqui para finalizar o pedido, encerrar ele, então eu tenho aqui a contratação de um treinamento, R$ 7.000. Eu posso integrar ao contas a pagar, posso enviar a solicitação de compra de contratação por e-mail para o fornecedor, e eu posso falar aqui que é um pagamento, por exemplo, recorrente, são 12 parcelas, e aqui esse valor de 7.000 aqui, eu vou dividir entre esses 12 pagamentos mensais aqui. Tá? Então, ele já vai gerar o fluxo de pagamentos do contrato no contas a pagar, e aqui eu já consigo gerar o contrato também. Ele já vai gerar uma entrada de contrato com essas características lá no meu módulo de contratos. Ou seja, fica tudo integrado. Fica o módulo de compras integrado com o contrato, integrado com o financeiro. Tá? É muito importante, muito legal para as organizações que utilizam esse módulo. Funciona muito bem para fazer o controle de todo o processo e distribuir o trabalho do financeiro. Né? Porque a nota que você lançava antes de cada projeto, ela passa a ser lançada parte por o responsável do projeto A, parte do projeto B, parte do projeto C, né, e reduz muito o trabalho do financeiro. E agora eu vou entrar nos relatórios financeiros aqui rapidamente para a gente finalizar.
Então, eu mostrei relatório de fluxo de caixa, tem relatórios de contas a pagar e receber, onde eu consigo ver por projeto também o que eu tenho de contas em aberto, contas pagas, por período aqui, por projeto, né? Então, posso tirar uma relação aqui, daí eu quero ver essa relação por projeto, eu seleciono aqui o projeto que eu quero ver, ele vai filtrar só desse projeto. A mesma coisa para contas a receber também. Posso ver por fornecedor ou por cliente, no contas a pagar, no caso fornecedor, né? E também ver por projeto aqui ou por conta, o contas que eu tenho de recebimentos em aberto ou recebimento em atraso. Tem um relatório legal aqui também que é o demonstrativo de pagamentos e recebimentos, que ele mostra para mim o quanto que eu tenho de alocado, né, nas minhas contas gerenciais. Então, eu posso tirar o relatório aqui, ele vai me mostrar, ó, nas receitas eu gastei dessa forma, eu recebi dessa forma, foi tanto, de total de 1 milhão de receitas, foi 1 milhão e 80 de doações, PJ, 19 mil de doações pessoa física, custos e despesas operacionais, onde que eu gastei cada coisa. Eu posso ver esse relatório analítico também, ou seja, dentro de doação PJ aqui, quem que foi que fez essa doação? Né? Quero ver o lançamento. Então, teve um lançamento aqui do William Tenório, que doou 80 mil, e teve um lançamento da Mara aqui, ela doou 1 milhão. Né? Então, eu sei exatamente o que cada cada linha, o que tem dentro de cada linha. Né? Os dashboards, já mostrei para vocês o dashboard de relatório de caixa, temos dashboards de despesas também e receitas, então eu posso filtrar aqui também por período, para quero ver desde o início do ano aqui qual que é o resultado da minha organização. Então, posso ver aqui todas as receitas, despesas que eu tive nesse período, né? Ele mostra aqui as receitas, posso tirar aqui, deixar só a receita, só o resultado do período, né? Ou ambos. Posso ver por conta contábil, então quero ver quanto que eu gastei com jurídico, por exemplo, ou por projeto, quero ver do projeto institucional, como que foi a performance aqui desse projeto desde o início do ano. Posso ver receitas por fonte, também a composição, então posso cadastrar. Aqui a gente não tem nenhum cadastrado, está como indefinido, mas pode ser recurso próprio, recurso de terceiros, recurso carimbado, enfim. Composição das receitas por projeto, composição das receitas por parceiro, então quero ver quais são os meus principais financiadores nesse período aqui. Então ele vai me dar aqui os principais financiadores, posso excluir da análise alguns, caso eu não queira demonstrar, e as minhas principais despesas também consigo visualizar aqui nessa tela de despesas, também podendo excluir aqui as despesas da análise. Caso eu esteja numa reunião fazendo uma apresentação, eu consigo ver esse gráfico em tela cheia, todos os gráficos do sistema em tela cheia, consigo também fazer download deles em PDF, em imagem, enfim, tá? Eu tenho esses mesmos controles para orçamento também. Então, dentro do sistema eu consigo criar quantos orçamentos eu quiser, orçamento por projeto, orçamento geral da organização, mensal, anual, por período. Uma vez que eu crio o orçamento, eu consigo fazer o controle dele por aqui, ou através de uma planilha, eu subo uma planilha, ou eu preencho aqui dentro do próprio sistema o quanto que eu vou quanto que eu estou planejando, por exemplo, recebendo doações PJ, doações PF, planejo as minhas despesas, né? Depois eu vejo a execução desse orçamento aqui no acompanhamento orçamentário. Então, eu seleciono aqui o orçamento que eu tô testando, né? Então, vou selecionar, deixa eu pegar esse mesmo aqui que eu estava artesanato aqui. Ele vai pegar as mesmas características do orçamento que eu criei, né, do meu planejamento, ou seja, projeto artesanato, mês a mês do ano de 2020. Então, vai pegar o que eu planejei e vai comparar com o que eu já executei aqui no meu módulo de gestão financeira. E vai me dar o relatório do orçado realizado, que eu posso exportar para Excel, enfim. Então, ele vai mostrar que, por exemplo, aqui no mês de janeiro, eu tinha doações PJ orçado 1 milhão, e eu realizei 1 milhão. Então, eu atingi 100%. Só que aqui no ano, no acumulado do ano, eu tinha orçado 4 milhões, daí eu tenho 1 milhão de janeiro, ele atingiu 25%, então, por enquanto, do orçamento. Posso exportar isso para Excel e posso ver também um dashboard de orçamento que vai me mostrar consolidado, né, as receitas menos as despesas, vai me mostrar o gráfico disso. Né? Então, vai me mostrar quanto que eu tenho, né, quanto que eu tenho de orçado, quanto foi realizado,
e eu consigo ver a curva de atingimento aqui, né? Então, ele vai me mostrar qual foi o percentual de atingimento das receitas menos as despesas que eu tinha planejado para esse período, tá? Demais, relatório de gestão de cadastro, né, onde eu tenho meu plano de contas gerencial, meus projetos que eu cadastro, né, eu cadastro posso manter uma estrutura em árvore, né, tanto nas contas como nos projetos. A ONGSys tem planos de contas padrão para qualquer tipo de atividade da organização, ou ela pode usar seu próprio plano de contas, né? Os cadastros, quando você puxa o cadastro aqui, se eu digito um CNPJ aqui, o sistema já traz o cadastro da Receita Federal. Então, se eu digito aqui o CNPJ, ele já traz preenchido aqui com base no cadastro da Receita Federal. Então, o trabalho para cadastrar fornecedores e parceiros é muito baixo, né? Tudo automático. E aqui vale a pena mostrar as configurações também aqui, os usuários e permissões, que eu tenho aqui a possibilidade de criar usuários e criar perfis customizados de permissões. Então, eu quero um perfil aqui que eu vou criar só para contas a pagar, para a minha equipe fazer inclusão, mas eu não quero que elas editem nem excluam lançamentos, né? Então, eu consigo criar perfil de incluir contas a pagar. E daí eu atribuo esse perfil aos meus usuários do financeiro, que eu quero que tenham esse comportamento dentro do sistema, tá? E nas configurações também é importante mostrar a integração contábil. Para cada conta gerencial do sistema, eu consigo fazer a amarração, né, contábil das minhas contas. Então, por exemplo, a conta de doação aqui, que eu tenho no meu plano de conta gerencial, eu tenho aqui o comportamento dela contábil, né, que ela tem que fazer quando o contador integrar para o sistema dele. Então, ela vai provisionar aqui essa conta de crédito, essa de débito, vai fazer a baixa no crédito e vai baixar o banco, que é esse símbolo aqui na baixa de débito. Então, quando o contador vier aqui nas configurações integração, ele vai selecionar aqui o período que ele vai integrar, né? E vai selecionar o módulo que ele quer integrar. Então, quando ele integrar essas transações, vai vir mastigadinho para ele a conta crédito, a conta débito de todos os lançamentos bonitinho. Então, de financeiro, ele não vai mais se preocupar com nada, porque vai vir automático para ele integrar no sistema contábil dele. Tá? Então é isso, pessoal. Passei acho que 5 minutos, Natália, desculpa. Não, que isso. Foi maravilhoso, muito bom. Eu só tenho a dizer uau, porque o que o pessoal também aqui está dizendo, é muito bom. E agora a gente vai para a parte das perguntas. Eu tenho algumas aqui. O Edmar, ele perguntou se tem API para integrar isso diretamente com o banco. Acho que você já até respondeu, não foi? Sim, temos sim. Então, tem duas integrações, uma através de troca de arquivo, que é o processo de KNAB, e a outra diretamente com o banco, que é o processo de VAN, que exige o preenchimento de uma carta, aprovação do banco, né, e depois que liberado, o sistema faz a comunicação direto com o banco. Muito bom. E também perguntou se tem uma API que conecta com o site da associação, para assim ir fazendo a transparência de forma real-time e pública. É possível. Já tivemos solicitações desse tipo de outros clientes. Cada caso é um caso, porque daí é o site da organização, não é um ambiente que é controlado por nós, né? Mas é possível sim expor um conjunto de dados que é atualizado conforme o sistema é atualizado e ele fica disponível lá para ser consumido pelo site da organização. Assim como a gente tem integração com sistemas de BI também. Então, eu sei que a Tableau, por exemplo, é parceira da TechSoup. A gente consegue fazer uma conexão com o Tableau, seja uma conexão direta com o banco de dados do cliente. Cada cliente nosso tem um banco de dados na AWS, que é a Amazon Web Service, que é o serviço cloud que nós utilizamos. Ou através de uma API também a gente conecta uma saída de dados no Tableau e a pessoa faz lá as análises, os gráficos que ela quer montar, né? Cria o dashboard dela e isso daí fica atualizado em tempo real com o sistema. Legal. É isso mesmo que o Jorge falou aqui, lembrando que a gente tem sim parceiro Tableau, a gente tem também um voucher de
US$ 1.000, se eu não me engano, para a Amazon, então para serviços web. É bem interessante. E também temos o Power BI Microsoft. Então, assim, a opção que vocês quiserem aqui a gente tem muita opção. Vamos Ambos lá são para o muito bons. Estão entre os Exato, melhores. exato. Vamos lá. Administrativo, iniciativa negra. Qual a diferença do regime caixa e regime competência? Esse é um conceito, principalmente contábil, né, que o caixa, quando a gente fala de regime caixa, é banco, né, é data de pagamento. Então, quando existe uma diferença eu olhar um relatório que é por data de pagamento, né, porque se eu filtrar, por exemplo, um relatório do mês 7, né, que eu paguei aquela conta no mês 7. Então, se eu filtrar esse relatório, vai aparecer lá, se eu filtrar por data de pagamento, vai aparecer um valor de R$ 100 lá que eu paguei naquele mês, né? Só que essa conta é de uma nota fiscal que foi emitida no mês 6, né? Ou seja, para fins contábeis, aquela obrigação passa a ser uma obrigação da organização a partir do momento que é emitida a nota fiscal. Então, foi emitida no mês 6. Então, se eu tirar um relatório por data de emissão ou por competência, né, a informação já vai ser diferente, porque não é a data do pagamento necessariamente. Pode ser que eu tenha entidades que trabalham assim, inclusive, né, que fazem o pagamento dentro da data de emissão, né, para não ter essa diferença entre caixa e competência. Mas pode acontecer de uma despesa do mês de junho ser paga no mês de julho, então tira o relatório do mês de julho por pagamento, ela vai aparecer. Só que se eu tirar por competência, ela não vai aparecer, porque ela é do mês 6, que é do mês de junho. Não sei se deu para ficou claro. Mas essa é a forma mais simples assim de se imaginar isso. Caixa é pagamento, competência é data de emissão. Disse que ficou claro, sim, agradeceu. Vamos à próxima, então. O Alessandro, ele pergunta, a UNGSYS tem módulo contábil e de folha, RH, benefícios? Nós temos um módulo de contábil gerencial, tá, que não deu tempo de demonstrar aqui, mas ele gera essa mesma integração contábil que é feita através de troca de arquivo. A gente consegue também visualizar o balancete, os lançamentos contábeis e o razão contábil dentro do nosso módulo contábil. Só que é um contábil que nós chamamos de contábil gerencial, ou seja, ele não tem integração com a Receita Federal para entrega de declarações acessórias. Então, a gente não entrega o SPED, o ECD e o SPED ECF por enquanto. Mas, então, a gente chama de gerencial ainda, né? Mas é possível, sim, você visualizar os relatórios contábeis dentro do próprio UNGSYS. Excelente. CESR Rio Terra tem uma pergunta. Como funciona para registrar todas as prestações de conta anteriores, auditorias e afins? Certo. É possível fazer importação de dados transacionais dentro do sistema utilizando as próprias layouts que nós temos dentro das telas de transação. A gente tem um modelo, né, para importação dessas transações anteriores, de períodos anteriores, né, que a gente chama de legado, né, ou de sistema legado. Então é possível fazer através dessas planilhas, ou a gente faz projetos também específicos, né? Por exemplo, entidades que utilizam o sistema e contratam a gente para falar, olha, preciso que você analise esse sistema, como que a gente vai extrair os dados daqui para integrar dentro do UNGSYS, ou analise essas planilhas de todo o histórico que eu tenho para trazer isso para dentro do UNGSYS. Também a gente faz essa importação. Ok. A Camila também fez uma pergunta. Para o caso de pagamentos feitos por diversas pessoas com recursos próprios e solicitado o reembolso depois, o sistema teria como agregar? E os pedidos de reembolso poderiam ser feitos por qualquer um no sistema ou teria que manter um recurso externo, como o Google Forms, por exemplo? Dá para ser, bom, a primeira pergunta, dá para agregar sim, tá? Esses reembolsos, né? Depois no pagamento. Pedidos de reembolso podem ser feitos tanto dentro do sistema, por um usuário que você estabelece para pedir
para incluir, né, a solicitação de reembolso. Então, a gente tem uma tela de solicitação de pagamento, que é uma tela que eu não mostrei para vocês aqui. É uma tela básica, né, que é onde a pessoa solicita um pagamento. Então, é possível fazer através dessa tela. É possível fazer através de um Google Forms também. O Google Forms ele tem uma API que dá para configurar essa API para ela se comunicar com o nosso contas a pagar. Então, passou pelo Google Forms, solicitou, cai dentro do contas a pagar do ONGCIS. É possível fazer através de conexão de API. E nós temos também uma conexão pronta já com um sistema chamado VExpenses, que se não tem aí na TechSoup, é legal vocês cobrarem da TechSoup para fazer uma parceria com eles aí com a VExpense também. Que é um sistema excelente de reembolso que faz toda a gestão do processo de reembolso, você consegue estabelecer limite por categoria, né? Tem aprovação pelo celular, e daí quando é aprovado, finalizado, ele cai dentro do contas a pagar do ONGCIS. Então a gente tem essa parceria com a VExpense também para essa integração. Vamos lá. E a última pergunta que eu estou vendo aqui é do Rafael. Consigo cadastrar um plano de contas específico por projeto? Terminologia própria. E a segunda, como esse plano de contas específicos conversa com o plano padrão do sistema? Tá. Quando eu cadastro, eu posso cadastrar quantos planos de contas eu quiser dentro do sistema. Tá? Então, eu posso ter um plano de contas geral, né? E eu diferencio o que é de cada projeto através da dimensão de classificação de projeto, né? Essa é a forma padrão de utilizar o sistema. No entanto, se eu tenho, por exemplo, que é comum, por exemplo, num projeto de Lei Rouanet, né, eu tenho as rubricas, né, com o nome lá específico de cada rubrica do projeto de Lei Rouanet. Eu posso cadastrar ela como um novo plano de contas dentro do ONGCIS, né, e daí eu convivo dentro do sistema com esses dois planos de conta. Então, quando eu tenho a despesa do projeto da Lei Rouanet, eu utilizo o plano de contas da Lei Rouanet, né, que já está no formato certo para eu prestar contas lá no Salic Web, né? E então, conforme eu classifico as despesas e as receitas dentro dessa estrutura da Lei Rouanet, quando eu tiro o relatório, filtrando pelo centro de custo Lei Rouanet, ele já vai sair as contas exatamente do jeito que está cadastrado lá no Salic Web, por exemplo. Então, eu posso ter diversas estruturas de plano de contas cadastradas dentro do sistema. Como também posso utilizar a estrutura de projeto para cadastrar as rubricas do projeto. Então, alguns clientes fazem dessa forma também. Pegam o projeto de Lei Rouanet, por exemplo, e cadastram como projeto dentro do sistema. Então, criam lá uma categoria número 2, projeto de Lei Rouanet. Daí está 2.1, a rubrica A, 2.2, rubrica B, 2.3, rubrica C. E quando vai montar um relatório de orçamento, por exemplo, orçado e realizado, que é muito utilizado para a Lei Rouanet e para outras prestações de contas, eu falo que eu quero ver aqui na minha coluna de categorias, eu não quero ver as minhas contas, eu quero ver os meus projetos. Eu seleciono quais projetos que eu quero ver. E daí eu horizontalizo, né, os meus projetos e consigo ver o orçado e realizado dele. Também é uma outra forma de ver os dados, de resolver essa questão aí dos planos de contas de projetos. Ok. Temos mais uma ainda. Perdão, aqui a gente deu uma atualizada, deixa eu só atualizar aqui, deixa eu ver se tem. Além dessa, só um momentinho, gente. Ok, agora sim, acredito que é Alessandro. Previsão para que a ONG-CIS faça a entrega das informações acessórias pelo módulo contábil? Pô, Alessandro, você não é cliente da ONGCIS, já está me cobrando, Alessandro. O... tem um prazo, sim, tá? A gente já tá desenvolvendo. Então, eu acredito que assim, um prazo bem realista é que por volta de outubro a gente já esteja fazendo a entrega da declaração, né? Mas como o prazo de entrega é agora, né? Então só vai ser possível, né, depois a entrega, né, a partir do ano que vem com os dados do exercício de 2022.
Ok, certo. A gente tem uma aqui que eu acho interessante, Jorge. Na verdade, é um questionamento e você já explicou isso para a gente, eu gostaria que explicasse para todo mundo aqui. Ele fez uma solicitação de teste e aí ele está falando que, deixa eu, Marcos Erlão, ele fez uma solicitação de teste recentemente e ele gostaria de saber, porque hoje não é mais gratuito, a gente não tem. E eu gostaria que você explicasse para ele o motivo de não ter esse teste de forma gratuita. Tá. O teste a gente faz ainda hoje, né? A gente faz por 7 dias e estende para 14 dias, né? A gente faz o teste somente dos módulos profissional e do módulo avançado. Daí é possível fazer o teste, mas a gente faz demonstrações, tem vídeo de demonstração do sistema, né? E antes a gente tinha um plano gratuito, né? Mas a adesão do plano gratuito, né? Todo mundo fala, pô, mas não tem um gratuito, era muito baixa a adesão do gratuito. O que acontecia é que as entidades criavam um cadastro dentro do nosso sistema para utilizar o plano gratuito, e a gente chegou assim no momento de ter 500, e o número é mais ou menos esse, 500 entidades cadastradas com plano gratuito, sendo que 5, 6 utilizavam o sistema, né? Então essas 5, 6 a gente manteve no gratuito e suspendeu o plano gratuito para as demais entidades, né? Que tem uma questão também tem até um ditado para isso que eu não vou lembrar, mas quando é de graça, né, o pessoal, quando você vê lá todo mês que você está pagando o sistema, né, por menor que seja o valor, você também lembra que você tem que utilizar, tem que trabalhar o sistema, né? É igual o Netflix, né? Quando você assina o Netflix, você quer usar o máximo possível, que todo mês você vai pagar lá a sua conta, né? Então, se o Netflix fosse de graça, talvez não tivesse também a mesma qualidade e o mesmo conteúdo, né? Sim, gente, a gente está bem avançado aqui no nosso horário, o pessoal já está saindo. Eu gostaria de pedir que quem não teve a sua resposta aqui, acredito que é de valores, pode mandar, estou copiando agora, estou escrevendo aqui, o nosso e-mail, pode mandar um e-mail para o comercial, ou falar no nosso chat, ou no nosso WhatsApp, vocês ficam à vontade que a gente está aqui para atendê-los. A gente tem também esse produto no nosso site, nos doadores, você encontra o UNGCIS lá, e todos os planos, todas as características dos planos, e é isso. Eu agradeço muito, primeiramente, ao Jorge, obrigada, foi muito bom, foi uma aula aqui. Obrigado, imagino. Muito obrigada mesmo por essa parceria e pelo seu tempo aqui. Agradeço também a todos que ficaram aqui até o final e encontro vocês na próxima. Uma boa tarde e até mais. Obrigado, pessoal. Boa Tchau, tarde. tchau.